Fala, campeões, tudo Power? Bom dia. Vamos para mais um PowerCast matinal, PowerCast número 7. Eu vou falar a vocês, com base nos princípios milenares das artes marciais, alimentos, questão da alimentação, né? Alimentos que engordam. Eu vou comentar um pouco sobre a dieta Gracie, que foi um mestre, o Carlos Gracie, o Carlson, que focou bastante nessa questão de incentivar a alimentação também dos alunos. Bom dia, Eric, tudo bem? Ele foi o mestre que mais se destacou por se preocupar com também a alimentação dos alunos, né? Ele criou essa dieta Gracie. Vamos dar o tempo pra galera chegando aí. E Eric, você já foi lá do treino do jiu-jitsu? Bom dia, Cabão, como é que tá, mano? Tudo certo? O mestre Carlos é um dos pioneiros, assim, eu não lembro de ter ouvido falar de outro mestre que se preocupou tanto assim com passar não somente a arte marcial para os seus alunos, né, mas também passar os seus bons hábitos, principalmente alimentares. Ele se preocupava com a alimentação tanto da família quanto dos alunos. Apesar de que, até porque a família dele era a maior, no início a maior parte da academia. Ele fez muitos filhos e é como se estivesse criando o exército, ele, a galera brincando. Mas é um fator muito importante a alimentação no processo de emagrecimento que a gente está falando aqui nessa série de lives, né? Relacionado aos princípios das artes marciais, os princípios milenares que podem ajudar você nesse processo de emagrecimento. Então, como eu falei que a máxima do emagrecimento, o que você tem que priorizar no emagrecimento, que vai fazer com que você consiga emagrecer, é você tá em déficit calórico, né? Que você tá com deficiência de calorias, para ficar mais claro, né? Você tem que passar como se tiver, vou fazer uma alusão ao combustível, por exemplo. Você tem que andar com o tanque vazio, né? O tanque do carro vazio, por exemplo. Você precisa de 1000 calorias para viver no dia. Você tem que rodar com... Aí o nutricionista vai te dizer o quanto é seguro, né? Que você andar muito abaixo também pode trazer problemas, né, à saúde. Aí você tem que estar alinhado com o seu nutricionista. Mas você tem que estar rodando abaixo dessas calorias, né? E hoje eu vim falar sobre a questão de alimentos, né? Os alimentos que engordam, os alimentos que você deve evitar, né? Com base nessa questão do conhecimento das artes marciais. Os grandes mestres se preocupam com isso, estudam isso e passam, né? Passam esse conhecimento. E hoje eu quis focar aqui o mestre Carlos Gracie, né? Que foi assim, o que mais difundiu o jiu-jitsu brasileiro, né? Espalhou a questão de forma completa, eu digo assim, porque não se limitou aos golpes, né? Não se limitou só a filosofia, né? Filosofia basicamente criada por ele, porque ele transformou no jiu-jitsu brasileiro, né? Eles foram um dos que fizeram essa difusão, mas ele é o que mais se destacou nessa parte de transcender, né? O básico, que é para ensinar os golpes ali da arte marcial, né? Ele se preocupava com a questão além, com a saúde. É tanto que, com base nessa forma de alimentação, ele viveu até os 95 anos e bem, né? Viveu bem. Então, isso aí, tipo, tem muitas pessoas que questionam a questão da dieta Gracie por não ter conhecimento médico e tal. É empírico, né? Eles falam que é tipo por experimento, foi uma dieta desenvolvida por experimento, né? Ele não divulgou, né? Tipo assim, ele não era formado, mas não divulgou as pesquisas que ele fez, mas eu gosto de observar a questão dos resultados, né? Ele viveu até os 95 anos, que principalmente na época dele não era algo normal, foi acima da média, né? As pessoas morriam mais cedo, ficavam debilitadas mais cedo, e dá pra respeitar porque funcionou com ele, funcionou com os alunos da família dele. Então, antes de falar um pouco sobre a dieta Gracie, tem alguns alimentos que, tipo, com base em estudos, né, da atualidade,
a gente consegue constatar, confirmar facilmente que são ruins para esse processo de emagrecimento, para essa fase, né, de emagrecimento aí, que basicamente o excesso sempre é ruim, né? O excesso sempre é ruim. E aí a gente sabe que o carboidrato, ele é tipo meio que marginalizado, né? Porque carboidrato engorda e tal, né? Tem as dietas low carb. Só que o carboidrato, ele não é que engorda, o excesso dele engorda, né? Por exemplo, se você está com ritmo forte de treino, né? Você precisa de carboidrato para ter energia para fazer o seu treino bem feito, né? Basicamente, assim, você precisa de carboidrato antes do treino para ter energia para treinar, e vai treinar, vai causar a destruição nas fibras musculares, e aí depois você precisa de proteína para, basicamente, né, tem vários outros nutrientes, você precisa de nutriente para reconstruir aquelas fibras musculares destruídas, para ao invés de tipo repor a gordura queimada, você vai transformar em massa magra, basicamente ali, superficialmente falando. Então o carboidrato não zerar o carboidrato não como é saudável, né, para o processo de evolução do corpo, de emagrecimento e de ganho de massa magra. Porém, a gente sabe que o açúcar em excesso é ruim para a saúde, né? Porque o açúcar vira carboidrato. Carboidrato e açúcar, na verdade, tipo, são basicamente a mesma coisa. Se você come carboidrato, vira açúcar, né? E o açúcar é um carboidrato. Então, o fato de, por exemplo, lá você bebe pouco açúcar, né? Bebe pouco açúcar no café, pouco açúcar no suco e tal. Mas você tem que se lembrar que quando você come carboidrato também se vira açúcar no seu corpo. Então, você acaba consumindo excesso de açúcar sem perceber, porque... Bom dia, Pastor Lili, tudo bem? Porque você não leva em consideração, né, o carboidrato que se transforma em açúcar. Aí tem o primeiro alimento que também causa essa questão de você não perceber que você consome muito e é ruim para o emagrecimento, é a farinha branca, né? Farinha branca, farinha de trigo. Ela está presente em vários alimentos. A farinha está presente no pão e em biscoitos. E a farinha branca, ela tipo, quanto mais branca está ela, no caso da farinha, ela está sem nutrientes, né? Então ela está só ali o carboidrato mesmo. Então, se ainda tivesse alguns nutrientes, existem outras, por exemplo, algumas alternativas, que é tipo, hoje tem farinha integral, farinha de coco, né? Tem farinha de amêndoa, que essas farinhas são as farinhas que não tem só carboidrato, tem os nutrientes e tal. Mas a farinha branca é ruim, assim como um outro alimento que eu lembrei, agora não estava nem na lista aqui para falar. Bom dia, Lira, tudo bem? Que é o sorvete. O sorvete, ele é gostoso e tal, mas o açúcar que tem no sorvete não tem nenhum nutriente. É um dos piores alimentos. Eu já vi um vídeo de um médico falando, do Dr. Dayan Siebra, que é o pior alimento para vocês consumir, porque o açúcar que tem no sorvete não tem nada. Por exemplo, o açúcar por si só não é tão ruim. Por exemplo, as frutas têm açúcar, né? Tem a frutose, a banana tem açúcar, tem muito açúcar, mais açúcar do que as outras a maioria das outras frutas, mas tem nutrientes, ela é acompanhada de outros nutrientes, de fibras, porém o sorvete só açúcar. Então é o pior alimento, considerado pelo Dr. Dayan Siebra, o pior alimento pra gente ingerir. E aí, deixa eu ver outro exemplo que eu anotei aqui, além da farinha branca. Quem daí gosta de comer aquele frango empanado? O frango empanado é um outro exemplo que você acaba comendo também a farinha, né? Geralmente é empanado com a farinha, além da questão tipo da caloria em excesso ali dos carboidratos da farinha branca, né? O frango com fritura fica mais calórico. E se geralmente, tipo, isso feito em casa é uma coisa, quando você come fora de casa pode ser pior ainda, porque pode ser algo reaproveitado, né? É muito bom empanado, é muito gostoso, só que é muito calórico também. Então quem está no processo de emagrecimento, né, para conseguir bater um marco legal, tipo 10 quilos em 30 dias, não pode estar comendo esse tipo de alimento, né? Farinha branca, sorvete,
frango empanado, porque vai dificultar, vai ser mais calorias que você vai ter que perder, isso aí vai tornar quase impossível que você bata um marco, uma perca assim expressiva, né? Então o frango empanado, ele por si só já tem uma quantidade muito alta de calorias. E aí um outro alimento é sobremesas líquidas. Acontece muito da pessoa, tipo, tá na dieta, tá treinando e tal, e não leva em consideração o que bebe das calorias. Tipo, até segue ali bem, né, o plano alimentar que o nutricionista passou, tô comendo, né, dentro das calorias ali determinadas por ele. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Mas aí esquece das sobremesas que bebe, tipo, das bebidas, das refeições líquidas, né? Por exemplo, vamos falar, a gente vai passear na rua, toma um milkshake. O milkshake é muito calórico, é super calórico, né? Eu gosto muito de café, mas eu tomo café preto ou sem açúcar, né? O café preto sem açúcar, como eu falei no Power Class, acho que foi o 5, né? Sobre alimentos que... acho que foi o 4. Alimentos que ajudam no emagrecimento, né? Alimentos termogênicos. Só que está muito na moda agora café gourmet, né? Tipo, você vai na cafeteria e tem mocatino, socassino, não sei o que lacino, né? Como é o nome daquele negócio? Com chantilly em cima, com chocolate, brigadeiro e tal. Ali são bombas calóricas. E aí tem pessoas que às vezes tomam um cafezinho daquele inocente, não conta como uma caloria, mas na verdade tem muita caloria, muito açúcar ali, muita gordura que não é boa, né? E aí, se você está no processo de emagrecimento, você tem que cortar esses alimentos para você ter um sucesso ali no alcance do seu objetivo. E aí, um erro grave é tipo a pessoa tomar cuidado. Na verdade, é um erro grave, uma autossabotagem da pessoa tá ali se alimentando certinho, tá treinando certinho, e aí, tipo, inocentemente mesmo, às vezes não se dá conta e toma um milkshakezinho, ela toma só um milkshakezinho pra recompensa que eu treinei bem essa semana, me alimentei bem. Só que ali você tá, tipo, se auto-sabotando. Você fez um esforço grande, vou dar um exemplo hipotético aqui, um esforço grande para queimar 500 calorias durante a semana toda, por exemplo, a depender do seu metabolismo, a depender da sua dedicação, é mais difícil de queimar do que de ganhar. E aí, num simples milkshake, você joga para dentro 300 calorias, aí o seu esforço que foi de queimar 500 passa a só 200. Entendeu? Um exemplo hipotético para você perceber o quanto é importante você abrir mão desse prazer imediato, né? É melhor você abrir mão desse prazer imediato para no futuro você ter um prazer que é muito maior, vai ser uma satisfação de você ter, né, alcançado ali o peso que você queria eliminar, verdade? E aí, deixa eu ver um outro que eu anotei aqui, são os industrializados. Os industrializados, eu estava fazendo uma pesquisa que a maioria dos industrializados, tipo aqueles frango empanado que já vem tipo pré-pronto, né, para você fritar, ele já foi pré-cozido. Aqueles recheios ali é tudo menos frango. Eles colocam cartilagem, pele, tudo que eles têm ali para parecer frango, né, mas não é frango. E é cheio de conservantes, de estabilizantes, de substâncias que são para manter conservado ali, que são para manter a aparência do mais próximo do natural, mas que acaba causando muitos males no nosso organismo e atrapalhando o processo de emagrecimento, porque é muito calórico, né? Tem substâncias que prejudicam ali e desaceleram o metabolismo. Então, um exemplo é um desses, mas todos os outros industrializados, né, embutido, multiprocessado, né, em cada região chama de um jeito, mas salsicha, né, calabresa, coisas que são fáceis de fazer, tipo, você chega lá, bota no micro-ondas e faz, são alimentos industrializados que vão com certeza, tipo, atrapalhar, vão ser uma pedra no seu caminho do emagrecimento, né? Uma outra coisa que passa despercebido por muitos mesmo, é a questão de quem gosta de comer salada. Salada é imprescindível, né? Tanto questão nutricional, tem muitos nutrientes e substâncias que são necessárias para o nosso corpo, e tem um teor calórico baixo, né?
Mas se você... Quem já viu aqueles molhos de salada pronto, né? Que geralmente no buffet tem aquele molho, molho branco, molho com iogurte, tal. Aqueles molhos são super calóricos, principalmente os industrializados, né? São super calóricos. Tem um nutricionista que eu sigo, ele é um atleta, na verdade, do fisiculturismo. Ele falou que ele estava nos Estados Unidos com a esposa e foi no restaurante, ele estava de dieta, né? E procurou uma salada com frango, ele sempre olha a quantidade de calorias. Ele viu que uma salada com frango tinha 900 calorias. Ele chamou o gerente, perguntou como é que você calculou, como é que uma salada com frango tem 900 calorias? Tá errado, isso aqui você está usando uma outra medida para as calorias. Ele não tá certo, foi o nutricionista que fez essa aferição, né, que viu quantas calorias tinha. Ele chamou o nutricionista e aí ele viu que, na verdade, o que causava esse super calórico ali, né, na salada foi porque ele usou um molho para temperar a salada industrializada lá, cheio de caloria. Então, eu já consumi, tipo, eu fui numa churrascaria, às vezes tinha uns molhos lá, eu gosto muito do molho de alho, né? E aí eu vi que tinha outros molhos lá, fui experimentar sem saber disso, mas agora eu sei que ali é uma turbinada nas calorias da salada que você faz. Então, se você estiver nesse processo de emagrecimento, e até quem tem o biotipo que chama ectomorfo, né, que é o que tem dificuldade de engordar, que está buscando ganhar massa, não é bom também. Porque, tipo, a pessoa que quer ganhar massa, que é ectomorfo, ele não tem que consumir calorias somente, tem que consumir nutrientes, proteínas. Ele consumindo esses alimentos que eu falei, todos esses alimentos que eu falei, ele não vai ter um ganho de massa, ele vai ganhar gordura, ele vai ficar magro, mas com a gordura localizada na barriga, vai ficar com a barriga grande, que é a gordura mais difícil de se queimar. Então todos esses alimentos, até para quem quer ganhar peso de forma saudável, não é indicado, né, se alimentar desses alimentos aqui que são ruins, são gorduras, né, não boas. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu anotei. Eu falei do carbo e açúcar. Então, partindo agora de forma específica para os princípios milenares das artes marciais. Verdade, tem esses molhos no mercado também. Ainda bem que eu nunca comprei. Partindo lá, né, para os princípios milenares das artes marciais, tipo, eu sempre trago aqui a questão das artes marciais japonesas, né, o karatê, o judô. O jiu-jitsu, de certa forma, vem do arte japonesa, né, que se tornou brasileiro aqui do mestre, vou falar hoje da dieta Gracie. Mas se a gente observar no Japão, né, tem a ilha de Okinawa, que foi a ilha lá no Japão onde foi criado o karatê, é o lugar do mundo onde tem maior longevidade, né? As pessoas vivem por mais anos. E eles têm uma cultura lá no Japão de montar o prato, montar a sua alimentação pela cor. Bom dia, Raquel, tudo bem? Eles têm a cultura de montar o prato colorido. Se você observar, né, já passou algumas reportagens que eles para montar um prato é como se eles estivessem decorando. Eu não tenho certeza se eles já fazem de propósito visando a questão dos nutrientes, né? Mas na reportagem que eu vi ele falava sobre, tipo, sempre colorido, sempre tem 3 ou 4 cores no prato deles, tipo, quando ele leva para comer no trabalho ou propriamente em casa, né? Então isso traz uma riqueza nutricional, porque a gente sabe que, tipo, até as cores dos alimentos são oriundas, são por causa da diferencialidade de cada substância, né? As folhas verdes têm tem determinadas substâncias, né, nutrientes, aí a proteína, a cor diferente. Então a gente sabe que pra gente ter o nosso corpo bem nutrido, a gente precisa dessa pluralidade na nossa alimentação. Porque quando a gente se alimenta, tipo, normalmente o prato básico, assim, do brasileiro é arroz, feijão e carne, né? Tem gente que não tem o costume de comer salada, então se a gente fica sempre comendo arroz, feijão e carne, a gente fica com deficiência dos nutrientes que a gente só encontra nas verduras, nas folhas verdes. Então, o fato deles se preocupar com essa questão de manter o prato colorido, eles têm o corpo bem nutrido e eles chegam à terceira idade com mais disposição, eles vivem mais. Isso é um dos fatores que é atrelado aos princípios milenares das artes marciais. Por quê? Porque como as artes marciais, as principais, né, no meu caso do karatê, o judô, o jiu-jitsu veio também de uma arte oriunda lá do Japão,
os mestres eles não se continham em só passar os golpes, só passar a arte marcial propriamente dita, mas sim passar o estilo de vida deles, né? Passar a forma como se alimentava, a forma, os hábitos, na questão se você observar, quem já assistiu aquele filme Karate Kid, né? O mestre Miyagi pega Daniel San e tipo faz acordar cedo como ele fazia, né? Ele vai passando o hábito, vai fazendo, criando em Daniel San os mesmos hábitos que ele teve. Então tipo a filosofia das artes marciais japonesas são, né, bem semelhantes, se não igual a os hábitos e a filosofia do próprio povo japonês. Então os mestres passavam, né, não só a forma de treinar, de se portar, a questão do caráter, da disciplina, de como tratar as pessoas, né, e de se alimentar também. Então os princípios milenares das artes marciais ajudam também nesse processo de emagrecimento. Por quê? Pode ser que hoje eu não sei, né, hoje com certeza, né, eu vejo que tem alguns professores que talvez até pela correria do dia a dia da vida e tal, não se preocupam, não conseguem passar além do que golpes, né, do que regras de competição. Mas a essência da arte marcial é passar muito além disso, né? Eu treino karatê desde 7 anos, mas várias pessoas que eu converso, você já deve ter ouvido falar também, assim, que tipo, a pessoa quer, quando tem um filho, né, tá nessa fase aqui de criança, quer colocar na arte marcial para melhorar a disciplina, né? Eu comecei por causa de problemas, eu tinha um problema respiratório, né? Eu comecei com natação, e o médico falou que eu tinha que estar sempre praticando exercício, e aí depois fui pro karatê porque meu pai já treinou karatê quando era criança, e eu entrei no karatê por causa disso, por causa de um problema de saúde física, né? Mas a maioria, eu lembro que muitos colegas, os pais colocavam porque eram indisciplinados. Então isso é uma prova que, além da arte marcial ensinar os golpes, ele ia lá para aprender valores, né? Disciplina e tal, tal. E aí, para não fugir do tema aqui, que é a alimentação, aqui no Brasil, o que ficou mais famoso por manter essa tradição de não passar somente os golpes e tal, as regras, onde ele leu, também passar hábitos, costumes de alimentação, de vivência, foi o mestre Carlos Gracie, né? Que ele até escreveu um livro, A Dieta Gracie. Eu ainda não li, não vou comprar para ler. Eu até me lembrei hoje que eu já tinha vontade de comprar esse livro, é uma boa, e eu vi um vídeo de uma análise, um médico analisando esse livro, ele fala que a leitura é muito fácil, não tem termos técnicos, e ele desenvolveu uma dieta Gracie, uma forma de viver Gracie, como assim, né? Tipo, posso dizer assim, porque além dos filhos dele, a família era gigante, né? A galera brincava que ele estava formando um exército. Ele se preocupou com a saúde da família dele, e os alunos ele tinha como família, ele passava os hábitos dele, né? E um desses hábitos mais fortes que se tornou um livro que o filho dele escreveu, né? O Mestre Hall, eu acho, que foi a dieta Gracie. Ele se preocupava com a combinação de alimentos, né? Eu anotei alguns pontos aqui que são importantes da dieta Gracie, mas basicamente ele se preocupava com a combinação. Ele observou como o corpo reagia quando combinava tipos de alimentos, né? E aí ele foi desenvolvendo essa dieta que o fez viver até os 95 anos, né? Então, tem alguns médicos que, tipo, não gostam porque, por exemplo, ele pelo menos não era comprovado que ele tinha alguma experiência, alguma formação médica, né? Mas se ele teve resultados bons, né, vale a pena a gente analisar e respeitar, né, a questão da dieta que ele criou lá. Aí ele divide em alguns passos no livro, né, para a pessoa que quer começar a utilizar essa dieta Gracie, né? Aí o primeiro passo ele fala da pessoa começar a respeitar intervalos de pelo menos 4 horas e meia entre as refeições. Pela questão, ele sabe que o processo de digestão leva um tempo, gasta uma energia, e aí o nosso corpo, enquanto está em processo de digestão, a gente já se alimenta, é ruim. Vocês já perceberam que depois do almoço dá aquele sono, né, dá aquele cansaçozinho? É justamente por causa do processo da digestão. Enquanto a gente está fazendo a digestão, a gente gasta energia. A energia que a gente precisaria para estar se movimentando, para estar acordado, por exemplo, ela está sendo usada
para outra atividade, que é a digestão do alimento que a gente ingeriu. Então, o primeiro passo para usar, né, aderir a essa dieta Gracie é respeitar esse intervalo de 4 horas e meia. E aí, tipo, você conseguindo instituir isso, tá conseguindo se alimentar de 4 horas e meia em 4 horas e meia, acho que dá 3 refeições no dia. Aí o segundo passo é cortar doces e refrigerantes, né? Que o excesso em açúcar, tipo, é prejudicial à questão de diabetes, questão da insulina, né? E uma coisa que eu descobri que foi o que me fez parar de, tipo, eu era viciado em biscoito recheado. Né? Desde criança, eu levava biscoito recheado. Quem nunca levou biscoito recheado pro colégio? Levava, e aí, tipo, comecei a fazer curso técnico, levava pra faculdade, levava pro trabalho, levava, né? E um bocado de gente comia, não levava, mas quando eu tava lá no trabalho comendo, na faculdade pedia também pra comer, não é um vício. Até que eu vi que, tipo, aquilo... Eu percebi, pô, eu sou viciado há muitos anos com biscoito recheado. E aí, uma coisa que... O fator principal que eu descobri sobre o açúcar, né? Que se você comendo em excesso, causa infertilidade no homem. O excesso de açúcar. Aí eu fui e parei de comer. E aí ele instituía isso, tipo, essa dieta Gracie. Ele escreveu o livro, mas ele, né, ensinava para os alunos e a família dele não seguia a risca ali, como se fosse um exército. Né? E aí o segundo passo para você instituir já tá comendo entre 4 horas e meia, né, tendo esse intervalo. Aí você cortar refrigerante e doces. E aí o terceiro passo é não comer 2 carboidratos complexos. Como assim? Você vai fazer uma refeição, ou você come arroz, ou você come feijão. Porque os dois são carboidratos complexos. E até uma ressalva, se fosse, tipo, eu tava vendo alguns conteúdos nutricionistas que o feijão, comparado ao arroz, é melhor, porque tem a mesma quantidade de carboidrato, só que o feijão tem mais nutrientes do que o arroz. E aí, voltando, você não pode, na dieta Gracie, com base na dieta Gracie, você não pode comer 2 carboidratos complexos numa refeição. Deixa eu abrir aqui para não... Lembrei que... Por causa do sinal. Que você, por exemplo, você for comer arroz ou feijão, tem gente que gosta de comer com batata, né? Fica gostoso. Se for comer batata, não come arroz. É sempre um carboidrato, né? Eu, lá na Bahia, não rolava esse costume de, tipo, comer junto. Mas quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, né? O pessoal... É costume daqui, normal, comer arroz, feijão e comer aipim, né? Aipim junto. Tipo, lá a gente come só aipim ou no café da manhã ou no café da noite e tal. E aí, você não pode, tipo, comer 2 carboidratos complexos, né? Mas isso aí é um papo para eu trazer um nutricionista pra gente conversar melhor, porque o aipim é um carboidrato simples, né? Aí eu vou até comprar um livro para trazer a opinião dele acerta para vocês, mas eu sempre comento, né, assim, com a galera que eu tô perto aqui com a minha esposa, quando a gente comer, tem outro carboidrato na refeição, tipo, diminui dose, né? Por exemplo, se eu comeria 2 conchas de arroz, e agora vai ter batata ou vai ter aipim, eu, tipo, boto só uma concha de arroz e a quantidade de aipim para não aumentar, tipo, né? Não ser exagerada, mas manter a mesma proporção ali. Mas com base na dieta Gracie é só um carboidrato complexo por refeição. Aí você tá já com um intervalo de 4 horas e meia entre as refeições. Você já não tá comendo nem doces, nem refrigerante, nem bebendo refrigerante. Não tá comendo mais nem 2 carboidratos ao mesmo tempo ali na refeição, né? E aí ele divide os alimentos em grupamentos, tipo vegetais, frutas e tal. Ele divide em alguns grupamentos, eu não anotei aqui certo quais os grupamentos, não me aprofundei muito. Mas ele faz tipo alguns círculos, tipo verduras, frutas, tal, né? Proteína e tal. E ele coloca em vários círculos assim e tem umas interseções em alguns grupos. Tipo, isso aqui é proteínas e frutas. Aí nessas interseções está a combinação que ele entendeu que é saudável fazer, entendeu? Então, a dieta Gracie, como eu falei no início, ele se baseia nessa combinação de alimentos. Então, naquelas interseções são, vamos dizer assim, a combinação segura que você... Permitida, na verdade, né? A combinação permitida para você fazer. Então, vou dar um exemplo, né? Eu ainda não li o livro, mas, tipo assim, ele dizer que é um exemplo hipotético, né? Tá aqui
fritura tá aqui e aí, vamos dizer, como eu posso dizer, carboidratos complexos tá aqui. Eles não têm interseção, então não dá para combinar os dois. Agora tá aqui fritura e frutas, um exemplo, né? Que fritura eu acho que ele não deve colocar. Aí, por exemplo, frituras e frutas. Aí você pode misturar frituras com frutas, entendeu? Só as interseções ali, os alimentos que estão um próximo do outro, que são combinações permitidas a fazer. Aí tem uma série de outras coisas, além dessa dieta dele passar essas instruções para a família e alunos, né? Ele se preocupava em passar para os alunos, porque isso causava não só uma longevidade, mas melhora na energia do treino, na performance, é tanto que tipo, desde no início ali eles tinham um desafio que eles desafiavam, eu não sei se você sabe, mas o UFC foram eles que começaram. Eles desafiavam os professores de qualquer outra arte marcial, que eles queriam provar que o jiu-jitsu brasileiro era superior das artes marciais. E ele desafiava todo mundo. E antigamente o UFC não tinha nem tempo, era até alguém desistir, né? Até ele provar que era superior. Então, com isso, por causa disso, também ele tinha essa preocupação para que os atletas dele fossem os melhores preparados, com a performance melhor, força, resistência e tal, né? Porque era sem tempo, era até um desistir. Então, eles tinham que estar bem preparados, né? Por isso ele se preocupava também com essa questão de alimentação, de hábitos e tal, de descanso. E ele, nenhum aluno dele, nem ninguém da família dele consumia álcool. Ele, na dieta Gracie, é proibido o consumo de álcool. Né? E se a gente olhar pelo fator do emagrecimento, né? O álcool ele não engorda, mas ele te atrapalha no emagrecimento porque ele desacelera seu metabolismo, a depender da bebida, né? Por exemplo, a cerveja tem outras substâncias que causam, né, a gordura abdominal. Então ele não deixava, era proibido os alunos dele e a família dele consumir álcool, porque ele via que impedia e atrapalhar na performance deles na luta. E como a gente está falando de emagrecimento aqui, atrapalha no emagrecimento também porque desacelera o metabolismo, um dos principais fatores, né? E aí outro fator que eu anotei sobre é que eles não consumiam sobremesa. Ele falava assim que na dieta Gracie, né, você terminou de comer, se ainda está com fome, come mais um pouco daquele alimento que você estava se alimentando, né? Eles não comiam sobremesa. Suco verde pela manhã, né? Esse suco verde, tipo, hoje também é muito popularizado, de couve com gengibre, maçã, com alimentos termogênicos ali. Eles tinham o costume de tomar o suco verde toda manhã, e eles tinham o hábito também de fazer o jejum. Um jejum de 24 horas por mês. Todo mês ele fazia um jejum de 24 horas. Né? Se você for estudar a questão do jejum, o nosso corpo, eu já vi vários estudos falando que o nosso corpo tem o poder, né? A capacidade de se autocurar de alguns problemas, né? E tipo assim, o fato da gente tá sempre se alimentando, ela tá gastando energia com a digestão, tá com outras coisas. E quando a gente faz o jejum, né, o corpo fica com, vamos dizer assim, como tempo ocioso, posso dizer assim, né? É só um termo para ficar mais claro. Mas o fato do jejum, ele faz com que as células se limpem, tá ligado? É tipo uma desintoxicação. Então, eu não li o livro ainda para ver a motivação desse jejum de 24 horas, mas com meus estudos com base no jejum de forma nutricional, né? Tem esse fator que mais me chamou a atenção da prática. Tem muitas pessoas que fazem jejum intermitente e tal, né? E eu já vi médicos dizendo que é muito importante, até por essa questão das células fazerem essa desintoxicação. Então, na dieta Gracie, eles faziam pelo menos uma vez no mês um jejum de 24 horas. Então, são coisas que, tipo, frisando a questão da arte marcial, é muito difícil você ver um professor, hoje em dia, atualmente, né, passando além do que os golpes, do que as regras da competição, né? É muito difícil. Né? Não foi uma coisa que foi... Eu não sei no Japão, mas eu falo aqui pelo Brasil. Tipo, pelo contato dos professores que eu conheço, né? Posso contar no dedo os que eu vejo que se preocupam fora do tatame, né? É muito claro que, tipo, os professores de karatê, os professores que mais, assim, se preocupam ainda com essa questão de conduta, de caráter, de disciplina, né? No karatê mesmo, se a gente tirasse nota baixa na escola, a gente ficava de castigo, ficava só assistindo o treino, não treinava e pagava flexão, abaixa e levanta, tomava pau. Mas essa questão
Por que eu quis destacar o Carlos Gracie aqui? Porque ele foi o que mais eu vi falando, se preocupando com coisas além. Com essa questão de alimentação, com essa questão de hábitos, com essa questão de não beber álcool, né? Então, com base nesses princípios, nesses ensinamentos, né? Que bom que o filho dele escreveu o livro para trazer à tona, compartilhar esse conhecimento dele e me trazer mais uma prova que os princípios milenares das artes marciais, né? Porque mesmo o jiu-jitsu brasileiro ainda não sendo milenar, mas o jiu-jitsu brasileiro é uma vertente do jiu-jitsu que é milenar, né? O jiu-jitsu que também o judô vem do jiu-jitsu e tal. Então, são princípios milenares que podem nos ajudar em muitas áreas da vida, e eu trazendo aqui para vocês na questão do emagrecimento. Então, se você está focado em emagrecer, já tentou de várias vezes, várias formas, se você pegar esses princípios milenares, né, você consegue. Você consegue. Sua tentativa dessa vez vai ser bem sucedida. Né? Você, para causar um déficit calórico, se preocupar com esses princípios, né, de tipo observar os alimentos que eu falei ali, tipo um milkshake, um café que esses cafés novos agora na Chococina que tem calorias, com esse tempero da salada, você perceber minuciosamente cada passo que você der. A gente está falando aqui de alimentos, né, que engordam, mas não só isso, perceber no todo, no geral, no seu treinamento, no seu descanso, na sua alimentação, você consegue, né? Na disciplina. Porque, acho que foi no podcast passado que eu falei, foi no 6º, sobre a disciplina e a constância, né? São fatores, cada podcast aqui, se você não assistiu os anteriores, estão todos salvos lá no meu canal no YouTube, aqui no canal do GTV também. São coisas que, com base no fato de que, tipo, se você tem dificuldade de acreditar, você conhece um lutador que está acima do peso? É muito difícil, é quase impossível, né? Como eu falei, a arte marcial foi criada para a guerra. Os soldados da época que não tinham arma de fogo, eles tinham que ser especialistas em artes marciais, né? Porque a vida deles estava em jogo, a pátria deles estava em jogo. Então, um soldado daquela época não tinha como ser acima do peso, não tinha como ter a saúde abaixo da média. Então, se você leva em conta que eles conseguiram, você também consegue, seguindo os princípios que eles seguiam, que são os princípios milenares da arte marcial. Valeu? Tamo junto. Espero você amanhã. Agradeço a vocês por ter ficado aqui até o fim, né? Quem chegou depois e não pegou o início, eu vou deixar um replay para vocês assistirem. E se vocês não estão inscritos ainda no meu canal no YouTube, eu tracei uma meta que eu quero até o final do ano, né? Bater 1.000 de inscritos. Eu tô com 275, eu acho. Mas eu creio que eu vou conseguir. Se você não tá inscrito lá, se inscreve ainda. O link tá até na minha bio, tá bom? Eu vou deixar salvo o replay aqui. Espero vocês amanhã às 7h30 novamente, tá bom? Tamo junto. Seja power e treine, meus filhos. Os